pelo menos uma empatia no chão. Sabemos que a empresa precisa rodar, que os processos não pode parar. Eu entendo que ele adoeceu, mas olha, eu vou ou suspender o seu contrato, ou eu vou. A gente vai rescindir, mas eu vou pagar aqui pelo menos mais X meses de salário e depois a rescisão para você, alguma coisa assim, sabe? Tem algumas empresas que têm esse tipo de programa, que vocês podem colocar no plano de ação também. Demissão voluntária, né, que são acordos, porque em vez da pessoa ficar lá adoecendo mais e não estar satisfeita, esperando a situação de ser mandada embora, tem acordos, né, para mitigar isso, a pessoa não ter que ficar mais exposta àquilo ali e vice-versa. E também tem a questão de pagar plano de saúde após o desligamento mais tempo, né? Avisa depois do plano de saúde sobre o desligamento, para a pessoa continuar o tratamento, porque se a pessoa usa o plano de saúde e aí tem a rescisão já corta, ela pode dar continuidade como privado, né? A carta de carência lá, mas a empresa pode bancar esse custo até um período ali, ou mesmo contratar consultorias, headhunters, para fazer a recolocação e a empresa pagar esse custo, vai ser a empresa que vai pagar. Então, tem várias formas também de, com esse exemplo de desligamento, né? Que vocês, como profissional, consultores, podem propor para a empresa adotar políticas, né? Em relação a essa questão aí do reconhecimento, do benefício, do reconhecimento. Mesmo que é ex-colaborador, a gente tem respeito por vocês que ficaram, que se dedicaram, né? Aí a gente tem bastante memes aí da nossa área da organizacional, seja RH, né? Que bateu a meta, vendeu mais de bilhões, ganhei um bombom. Não sei se vocês já viram, né? Algumas questões assim, ganhei um bombom. E um relato que eu vi de um trabalhador indignado, 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 que ele ganhou realmente um bombom. Um bombonzinho assim. Aí ele vai e xinga, né, o empregador dele. Pega esse bombom aqui e come ele, né, pra falar bonitinho. Come ele, senhor fulano. Você tá sabendo, né? Ele fala assim, tipo assim, eu tô falando aqui pro presidente. Ver se isso aqui chega pro seu presidente. Então, tem muitas situações assim, né? Infelizmente ainda. Vou trazer agora. Neuci, como é que você tá? Você está entendendo? Você disse que estava achando muito, muito conteúdo, deu para contextualizar mais. Você não atua no organizacional, não, né? Oi, não, É na não área atuo. clínica, Isso, aham, no momento tô na clínica. Mas mas hoje tá mais clareando já, porque já entrou um pouco mais na questão realmente psicológica, né? Não é tão é, as tem isso mesmo. normas, né? O técnico assustou um pouco, assim, mas hoje já Aham, entrei mais aham. na. Tá bom, então. Fernanda, tudo bem? Como é que tá a Mames? Melhorou um pouquinho? Dona Maria, tá falando longe? Não, mas eu escutei, melhorou. Tá bom, então. Depois você fala aí. Fernanda ontem faltou, a mãe dela estava adoecida, então a gente estava conversando. Então vamos trazer um estudo de caso para depois a gente tentar fazer aqui um treinamento, assim, uma simulação, né, desse plano de ação e dessa matriz de risco, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, a gente vai trazer um contexto, uma empresa, né?
Então, o objetivo do estudo é fixar o conteúdo desse inventário. E aí, nesse contexto, a empresa BetaTech, do setor de tecnologia, conta com trabalhadores distribuídos em diferentes departamentos, incluindo desenvolvimento de software, suporte técnico e administração. Recentemente, a organização iniciou um processo de conformidade com a NR1, que exige a avaliação de fatores psicossociais no ambiente de trabalho como parte da gestão de riscos ocupacionais. A empresa identificou um aumento nos afastamentos por transtornos relacionados ao estresse e ansiedade, e diante desse cenário, ela aplicou o inventário psicossocial para avaliar os fatores psicossociais e desenvolver estratégias de mitigação de riscos. E aí vocês vão responder quais fatores psicossociais devem ser priorizados na avaliação da BetaTech, quais medidas preventivas e corretivas podem ser aplicadas para reduzir os impactos dos fatores psicossociais identificados, e como a empresa pode acompanhar a evolução dos indicadores de saúde mental dos colaboradores. Então, a gente falou aqui, né, que a empresa ela está com afastamento por transtornos de estresse e ansiedade. E aí que a gente foi lá e aplicou o inventário. Aí depois que a gente aplicou o inventário, a gente tem os resultados, né? Vamos colocar que a gente aplicou lá as 142 perguntas. Aí, deixa eu ler aqui primeiro, porque senão eu já vou ler a resposta para vocês. Aqui. Exigências laborais, 31%. Devido à natureza intensa e muitas vezes imprevisíveis no setor de tecnologia, é fundamental monitorar o nível de demanda cognitiva, prazos apertados, ritmos acelerados e sobrecarga de trabalho. Esse fator pode influenciar diretamente o esgotamento mental e o adoecimento psicológico. Então, dentro desse fator aqui, deu esse nível, né, de alto de 31%. Alto não, tá na média, né, de 100% a 31%. Saúde emocional e bem-estar. Apesar do índice estar dentro da faixa positiva, o histórico recente de afastamento por transtornos emocionais exige atenção contínua para prevenir recaídas ou agravamento, especialmente entre profissionais expostos a alta pressão e pouca pausa. Então, saúde mental e bem-estar foi o que a gente falou que mais traz adoecimento, ansiedade, né, estresse. Aí fala que o histórico recente por transtornos emocionais vai recair na pressão e poucas pausas. 78% de alta eficácia. Alta eficácia é uma escala positiva, né? A confiança na própria capacidade de realizar tarefas é fundamental nas áreas técnicas e de resolução de problemas. Avaliar esse fator ajuda a identificar possíveis bloqueios de desempenho, especialmente em contexto de mudanças organizacionais ou altas exigências. Identificação laboral. Em empresas que valorizam inovação e autonomia, o senso de pertencimento e propósito no trabalho é um fator estratégico. Avaliar o quanto o colaborador se conecta com as suas atividades ajuda a manter o engajamento e prevenir rotatividade. E aí a relação de respeito e confiança no trabalho, e as relações de grupos sociais. A colaboração entre pares e líderes é essencial para ambientes de alta complexidade com
a da Beta Tech. Mesmo com percentual elevado, esses fatores devem ser acompanhados para garantir que o crescimento da empresa não comprometa as coesões da equipe. Elevado, então, é bom, né? Porque se a gente tem uma relação de respeito e confiança e está com 85% e a relação com o grupo do social também está 85%, quer dizer que é bom, mas mesmo com nível elevado, a gente tem que olhar e acompanhar para garantir que o crescimento da empresa não comprometa a coesão da equipe. As equipes são integradas, eles têm confiança um no outro, eles se ajudam, a relação de grupos, que a gente estudou lá, relações de grupos sociais, trabalho, família, família, trabalho, família e amigos, é boa, tá? E aí, a reflexão aqui. Deixa eu só fazer umas perguntas para vocês antes. A BET-TEC apresenta uma média geral de proteção, é uma média boa, mas enfrenta um risco expressivo associado às exigências laborais excessivas. A conformidade com o NR1 deve priorizar ações estruturais de prevenção ao estresse ocupacional, aliadas à manutenção do clima de confiança já presente na empresa. Considerando esse contexto, os relatos de aumento nos afastamentos por estresse e ansiedade, a gente vai fazer a avaliação, então, e acompanhamento contínuo. Aí eu quero perguntar para vocês, num contexto organizacional desse, que não está ruim, né? Não está ruim. Se a parte ali de autoeficácia, eles têm confiança, eles têm claro, né, o que que é a atividade, ó, para manter o engajamento e prevenir a rotatividade. O que que vocês acham, assim, nessa leitura aqui, que pode estar causando esse adoecimento? Eles gostam de trabalhar na empresa, pelo resultado aqui. Eles têm clareza no trabalho, eles têm dominância técnica. Ou seja, eles sabem desenvolver bem, né? Eles têm qualificação para estar trabalhando onde eles estão. Mas o pessoal começou a adoecer na área de tecnologia. O que vocês acham? O que vem na cabeça de vocês, esse tema aqui dessa empresa? Érica, tu, Eu tô aqui escrevendo aqui. Ahn, o que você acha que eu pode até ser? anotei as exigências laborais, né, em 31%. Seria aí a alta demanda, o que o trabalho E pede, o que o trabalhador consegue entregar. isso. Assim, gente, vamos lá. Exigências laborais, é isso que a Érica falou. É uma demanda maior de trabalho, é uma pressão maior, é ritmo acelerado, é prazos curtos. Então, eles sabem trabalhar, eles sabem fazer, eles têm clareza no que fazem, eles têm amizade entre si, eles gostam do líder da equipe, mas eles estão trabalhando demais. Aí, e o tal do desenvolvedor, além de trabalhar demais, é igual o Marco falou, é um tal do energético, que eles não dormem, eles ficam com exposição em excesso na tela e já entra riscos ergonômicos, de ergonomia. Eles precisam estudar muito e atualizar a tecnologia. Pensa, todo dia uma IA nova, uma linguagem diferente. Então, a demanda deles também cognitiva acaba sendo mais intensa. Então, essa demanda é algo que a gente vai fazer uma avaliação aqui, então, dos fatores. Deixa eu pegar aqui, para a gente pôr na prática. Deixa eu diminuir vocês aqui.
Eu acho que eu tenho que compartilhar a outra. Vocês ainda estão vendo a mesma tela, né? Sim. Peraí, peraí, que eu tô achando aqui a tabelinha para vocês fazerem. Quem gosta de escrever, vai escrever. Mandei vocês de novo. Onde que eu. Anotem assim, ó, só para fixar, que você sabe quando a gente escreve, quem a gente puder anotar, anota, ou se não digita. É 80% a mais da fixação, quando a gente, ó, ainda usa esse dom que a gente está escrevendo, que um dia ninguém escreve mais. Grava áudio e põe a IA para transcrever, né? Não, a gente ainda vai assistir isso, viu, gente? Escuta o que eu tô falando para vocês. Escreve assim, ó, fator psicossocial, dois pontos. Qual o fator que a gente acabou de ver, de falar no estudo de caso? Exigências laborais. Aí vocês vão colocar exigências laborais. Indicador. Deixa eu compartilhar que vocês vão ver na minha cola. Qual que é o indicador do adoecimento em relação a esse fator psicossocial, das exigências laborais? Demandas de serviços, atestados, afastamento, ritmo de trabalho, hora extra em excesso. Qual que nós vamos colocar nessa situação aqui, nesse indicador? Qual que é o indicador que mostra esse nível de exigência laboral? A gente vai fazer uma avaliação aqui. Exigência quantitativa, volume de trabalho? Pode? Pode, né? Uhum. E aí, se a gente precisar comprovar essa fala sua, como que a gente comprova? A gente pode pedir o que para o RH? A gente pode pedir para eles, talvez um relatório sobre horas extras. Isso aí, pegou. Isso aí. Escala de trabalho, hora extra, né? Qual que é o impacto desse indicador e desse fator? Adoecimento, né? Nesse caso aqui, nosso é o adoecimento. A sobrecarga mental, né? E aí, falando de probabilidade, é uma probabilidade alta, média ou baixa de intensificar, de aumentar esse risco, se continuar? Dentro dessa nossa perspectiva, nós estamos falando o quê? Parece, né, Marco? Parece que tem pouco funcionário, senão, assim, tem que contratar mais gente, né? Esse pessoal gosta de trabalhar na empresa, né? Sim. Se identifica com o trabalho, gosta dos pares, tem um engajamento. Então, parece que tem que contratar mais gente, né? Aparentemente parece. Então, assim, então, se não contratar mais gente, Aí teria que redistribuir tarefas, né? Limitar demandas, definir definição de papéis profissionais. aí a Algum... probabilidade de continuar esse risco de aumentar, ela é alta ou ela é baixa nesse aspecto que a gente falou? Aí vocês anotam aí, probabilidade, dois pontinhos. Ah, Média, eu acho que é alta, né? Tá até tendo afastamento já, né? sim. Então aí vocês colocou fator psicossocial, vocês colocou, né? A exigências laborais. Indicador, demanda de trabalho excessiva, sobrecarga, ritmo acelerado. Se pedir evidência, a gente pode
solicitar o relatório lá de horas trabalhadas a mais. E os horários que eles trabalham também, tem os logs lá das máquinas. Às vezes estão trabalhando muito à noite e não está dormindo, pode ser isso também. O impacto, dois pontinhos, adoecimento. Probabilidade é alta numa classificação. E a severidade de adoecimento? Que, qual que é a severidade? Alta, média ou baixa em relação a adoecer? Alta, né? Então, o nível de risco é alto de adoecimento, desse risco psicossocial. E aí, qual que é a ação recomendada para esse caso? O que que nós vamos colocar como ação recomendada para mitigar o risco? Qual? Qual, Érica? Qual, Lohane? Qual, Fernanda? Maurício também está aí. Qual ação vocês, como consultores de NR1, iriam recomendar aí já nessa matriz de risco psicossocial para esse fator que a gente está avaliando? Contratação? Redistribuir. O Marcos falou agora, tudinho. Qual? Ah, vamos colocar redistribuição de tarefas, contratação, aumento do quadro de funcionários. E limitar a demanda, né? Não receber mais do que eu consigo entregar. Já que é uma empresa de Isso, tecnologia, ou seja, vai receber isso. muita demanda, tem que dar um limite. Ó, até aqui a gente faz, agora só para o ano que vem. Alguma coisa assim. Podemos colocar gestão de tarefas. Uhum. Podemos colocar gestão de tarefas. Priorizar alguma coisa de priorizar tarefas, né? Que em relação a isso, que é o gestor de projeto que faz isso, o líder que faz isso. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Agora, vamos fazer esse mesmo exercício pensando no. Aí vocês vão escrevendo aí, ó, a cola aqui, ó, que é só o exemplo de outro risco, mas qual que é o risco que fazendo, pensando agora aqui para o plano de ação, né? Vamos construir agora o plano de ação. O risco é de estresse, que dentro dessa escala ali de exigências laborais, o que que vai acontecer? É estresse, ansiedade, esgotamento. Então, tudo isso, esses três riscos, ó, estresse, ansiedade, que é o burnout, né? Aí vocês vão colocar lá. Qual que é a ação preventiva que a gente colocou lá nas recomendações? Repete. A preventiva é fazer gestão de tarefas para evitar que aconteça, prevenir isso, não deixar acontecer isso, né? É fazer a gestão de tarefas. E a corretiva, de corrigir essa situação, é aumentar o quadro, porque não adianta eu aumentar o quadro, né, Marco, e continuar dando muita tarefa, né? Vai repetir e conseguir chegar. Eu tenho que fazer a gestão do tempo, da demanda, proporcional à quantidade de colaborador. É um mapeamento de tudo que eu tenho hoje para poder entregar a tempo, né? O que você falou aí, o gestor de projetos tem que saber o que está sendo pedido, o que é mais urgente, eleger prioridade. Sabe o que que é o legal? Você não vai fazer isso aqui sozinho, você vai fazer com a comissão que você escolheu lá no começo do projeto. Então, eles conhecem a casa, eles sabem o que vai ser adotado, o que não vai, o que tem orçamento, o que não vai, o que dá para ser feito, o que não dá, entende? E aí você vai construir isso junto com eles. Pessoal, a minha orientação é isso. Concordam? Ah, eu tenho outra ideia. E se a gente fazer isso, isso, isso?
Então, vai vir um trabalho bem personalizado pelaquela dor da empresa, porque você tem uma comissão também. Nesse momento do plano de ação, imagine assim, ó, a matriz de risco você faz lá no nosso sistema, no software lá, ele já traz a proposta, tudo prontinho. Então, se você não concordar, você só edita. Mas já traz, assim, dentro de uma formatação, tudo certinho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai editar a matriz que eu estou dizendo. Aí, na hora de fazer o plano de ação, você já pode chegar com algo já de proposta, ou também você pode construir junto com eles. E se for proposto, não, já vou levar pronto. Você vai, pessoal, eu preciso de uma reunião com esse conselho para a gente validar o plano de ação dentro da matriz de risco psicossocial mapeada. Beleza, que horário? Tal dia, tal horário. Marcado, agendado. E o trabalho vai ser esse aí que nós estamos fazendo. A situação real vocês já vão ter levantado, identificado, já vai ter vários dados na mão, e aí vocês vão fazer esse plano de ação dos graus que tiverem com a probabilidade de média alta. Se estiver baixo, é acompanhamento. Thaís, Sim, o Maurício levantou a mão, tá querendo falar. sim. Deixa eu ver vocês aqui. Aí, tô vendo agora. Oi, Maurício. Eu não vi nada no chat aqui. Ele levantou sem querer. Oi, eu Agora sim. tava falando e o microfone tava mudo, desculpa. É, eu cheguei um pouco em cima da hora, mas deu para pegar o exemplo e as explicações de vocês. Eu vou dar um exemplo que acontece aqui na minha cidade, que eu acho que é interessante para esse caso, que acaba caindo como medidas coletivas, né, de suporte e tudo mais. Tem uma empresa de tecnologia aqui na cidade, de sistemas, que eles oferecem benefícios como academia, descontos em parcerias com certas lojas. Então, acho que isso também é interessante, pegando uma equipe pequena, como parece ser o caso, é algo que é mais fácil de controlar e de fornecer esses benefícios. Eu acho que uma coisa legal também que ajuda no engajamento maior, além, claro, da redução da jornada de trabalho, enfim. E eu fiquei até pensando também, tudo bem aplicar essas medidas para resolver esse problema. Só que quando é uma empresa muito enrolada com prazos, e se essas medidas não podem ser resolvidas a curto prazo, porque eles não dão conta, a gente recomendaria eles perderem os prazos ou, sei lá, eles arriscam e esperam até que tudo fique mais tranquilo para poder aplicar. A gente vai recomendar o que é o correto e o que deve ser feito. Ignora se eles são enrolados, se eles não têm essa organização, né? O médico, por exemplo, não vai prescrever um remédio para você achando que você não vai comprar, ele vai prescrever achando que você vai comprar, não é? Então ele vai fazer, ó, não é possível, né? Que ele veio aqui, perguntou para mim, né, para mim fazer um diagnóstico dele, eu vou dar o remédio, e ele não vai comprar. Mas isso acontece, né, Maurício? A gente tem vezes que não compra, né? Vamos falar assim, eu já sarei. Vamos vamos E, comprar um genérico? vamos comprar um genérico, vamos fazer um coisinho, né? Pode acontecer que a empresa leu e durante a sua fala ali da apresentação, eles devem pensar, talvez não verbaliza, e pensa assim, nossa, isso não vai sair do papel. Mas tudo bem, você tem que indicar o que é o correto, o que tem que ser para resolver uma questão de adoecimento de saúde mental. Mas agora, pegando essa questão sua que você falou aí, desse exemplo de convênios, parcerias com a academia, né? Isso. Eu pergunto para os senhores, qual é o fator psicossocial relacionado a essa parte aí de benefício?
Qual a prova oral, hein? Qual é? Vê se vocês conseguem puxar na cabeça aí. O que você fala em questão das empresas que têm um benefício, né, igual a academia, esses outros benefícios, e os funcionários se beneficiam deles, certo? Então, Isso. para eles, convém estar na empresa, né, por causa desses benefícios, mas mesmo assim sendo sobrecarregado na empresa. Qual é o fator lá que a gente estudou? Até o Marcos deu um exemplo. Falou assim, nossa, esse fator Sim, aí. Lembra que a gente foi leu a, sobre recompensa e reconhecimento? sim. Uma outra dúvida, porque é interessante. Os funcionários que foi ditados aí, que gostam da empresa, que a empresa é muito boa, mas estão adoecidos. Então, assim, às vezes é o que eles relatam gostar da empresa, mas a sobrecarga que a empresa traz para eles, né, de carga de serviço demais. Então, assim, às vezes a gente acaba analisando se realmente os funcionários gostam da empresa, porque é exigido uma sobrecarga e não repõe funcionário. Porque na hora de falar, preencher o formulário, eles falam que gostam da empresa, né? Sim, Acho isso interessante também. sim. Tudo isso você vai sentir, né? Porque tem coisa que não é Uhum. falado, Não. é sentido, assim, tem uma energia, assim, tem Uhum. uma coisinha aqui diferente, né? Tem alguma coisinha aqui diferente. Eu tô colocando aqui para a gente lembrar, porque são muitos fatores. E aí, só para falar certinho para vocês, qual que é esse aqui do reconhecimento. E para eles deu positivo, eles se sentem reconhecidos lá. Entra em recursos, né, organizacionais, as recompensas e os reconhecimentos. Então, aí, esse exemplo do Maurício. Num plano de ação, que eu vou colocar ações corretivas e preventivas, esse exemplo que você deu entraria em recursos organizacionais. A empresa oferece recursos. Ou se ela não oferece, você vai falar: ó, você podia fazer convênio com academia, com farmácia, trazer mais benefício. O pacote de benefício é muito pouco. Não tem, na verdade, benefício da empresa. Vamos melhorar essa parte dos seus recursos organizacionais. Aí, dentro de recursos organizacionais, a gente fala sobre essa parte dos fatores aí, que é esse exemplo que você trouxe, só puxando também para essa questão aqui. A gente pode colocar isso também lá no nosso exemplo, né? Deixa eu voltar para. Tá. Vocês estão vendo a tela aí de matriz? Ainda aqui? Plano de ação? Sim. Tá. Sim. Aí a gente estava em ação corretiva. Quem é o responsável que vai fazer essas ações que a gente vai colocar lá no plano de ação? Quem vai executar? Pode ser o RH também, né? Pode ser o gestor da área. Aí vocês vão ter que colocar a área responsável. Pode ser o engenheiro de segurança do trabalho, como exemplo aqui. É o que o Maurício falou. E o prazo? O prazo que que o Maurício vai deixar para essa empresa se adequar é 60 dias. Qual é a evidência? A contratação dos funcionários. Às vezes eu falei que eu vou aumentar o quadro, então a relação de nomes dos funcionários contratados com a data de admissão. Essa é a evidência. É, Laís, mas eles não fizeram nada, então o risco legal é deles. Não, já sai da sua alçada. E olha, quando a gente está começando a consultoria, a gente fica assim, sentindo um sentimento, absorve essas coisas para a gente, tipo assim, como que a empresa faz uma coisa dessa, né? Não tem condição, tá agindo de forma errada.
Não levem para o coração de vocês, porque eu não quero que vocês fiquem expostos a riscos psicossociais, que não é inerente à responsabilidade de vocês. Faz, executa, faz o plano de ação, faz, entrega com excelência e acredita que um momento ou outro eles vão precisar novamente do seu trabalho. Vão te chamar. E vão te chamar. Fala assim, meu Deus, Maurício, volta aqui. Um ano depois, Maurício lá de volta. Então, pessoal, por isso a gente tem que realmente levar em consideração a importância do plano de ação dos riscos psicossociais, né? Olha só, há um ano atrás a gente tinha X números de afastamento. Olha o quanto aumentou. E nenhuma ação preventiva foi feita. Na maior classe, na maior seriedade. Porque o negócio é sério mesmo, né? Então tá, a gente pegou esse exemplo aqui, né? Agora eu vou voltar lá no estudo de caso para continuar, para ver os comentários. Bom, já li isso aqui, agora eu vou ler a análise aqui para a gente. Olha, reflexão. Aí tem para mitigar seus efeitos. Aí, ó, vamos ver o que é que a gente vai fazer aqui como estudo de caso para mitigar. A gente teve aquelas ideias lá, né? Vamos ver. A análise deve ir além dos extremos estatísticos e considerar os fatores mais sensíveis ao tipo de atividade desenvolvida, a estrutura organizacional e as demandas emocionais desse setor em cada empresa. Então, quais medidas preventivas e corretivas podem ser aplicadas para reduzir os impactos dos fatores psicossociais identificados? As exigências cognitivas dizem respeito ao volume de informações processadas e à complexidade das tarefas e à necessidade constante de atenção à tomada de decisão. Para mitigar o erro, a proposta é organização e priorização de tarefas, implantação de metodologias ágeis para reduzir o acúmulo de demandas simultâneas e estabelecer uma ordem clara de execução. Aí, ó, pegou, viu? Já ganhou 2 pontos, Marcos. Acertei. Viu? Redução de multitarefas e interrupções. Criação de bloco de foco no calendário, nos quais os colaboradores possam executar tarefas complexas sem reuniões e interrupções. Treinamentos de foco e gestão cognitiva. Oficinas de mindfulness, que é meditação, técnicas de respiração, pausas ativas e treinamentos sobre como lidar com excesso de estímulos e processamentos simultâneos de informações. Também automação e apoio tecnológico, revisão de processos que podem ser otimizados por meio de sistemas, ferramentas de IA e recursos de automação, liberando a equipe para tarefas mais estratégicas. A supressão emocional refere-se à inibição da expressão de sentimentos e emoções no ambiente de trabalho, o que pode levar a acúmulo de tensões, desmotivações e desgaste relacional, para enfrentar essas questões. Aí entra a nossa área, supressão emocional. Eles não reclamam, não falam, né? Círculo de escutas e diálogos emocionais. Sinta-se vocês seguindo isso daqui, vai ser muito bom. Implantação de espaços mensais facilitados por RH ou consultoria externa para conversas seguras sobre desafios emocionais, relações de trabalho e sobrecarga. Capacitação de lideranças para escuta ativa. Formação específica de líderes para reconhecer sinais de sofrimento emocional
e criar uma cultura de acolhimento e respeito à vulnerabilidade. Comunicação interna com linguagem humanizada, revisão de campanhas e e-mails e reuniões institucionais para estimular uma cultura mais empática e emocionalmente aberta. Iniciativa de saúde mental continuadas. Iniciativas. Programa com suporte psicológico interno ou por convênio, campanhas temáticas mensais e acesso facilitado a acompanhamento emocional voluntário, reflexão. O enfrentamento da sobrecarga cognitiva e da supressão emocional exige ações articuladas entre os níveis organizacionais, que é o gerente, né, e o liderado, gerencial e individual. A afetividade está na integração dessas medidas ao cotidiano da empresa, de forma não pontual, mas como parte da cultura corporativa. Como a empresa pode acompanhar a evolução dos indicadores de saúde mental dos seus colaboradores? Que foi a pergunta que nós fizemos, né? Aí, que acontece? A aplicação do inventário psicossocial, para comparar esses indicadores de evolução, a integração dos dados do GRO, conforme exigido pela NR1, os dashboards de monitoramento, que é a taxa de absenteísmo, o uso de plano de ação de saúde, o plano de saúde mental, horas extras e turnover. Então, a gente tem que olhar e acompanhar isso. A gente vai ter que fazer, sabe o quê? Que um dia vocês vão estar fazendo. Treinar os RHs. Vocês vão cobrar a parte. A gente dá um treinamento específico para o seu RH. Porque você não vai ficar lá. Você é um consultor, então você vai deixar as orientações e vai sair. Você vai ter que treinar o RH para continuar. A não ser que você feche uma consultoria, assim, contínua mesmo, todo mês. Diferente de você ir lá executar um programa, né? Canal de escuta ativa e anônima para queixas de relacionamentos ao clima organizacional. Encontros mensais com a CIPA e o SESMS com foco em saúde mental para análise de casos e acompanhamento de medidas aplicadas. Então, gente, com coisinhas simples. Olha que a empresa não tá nem bagunçada, assim. A empresa não tá nem ruim, tá até boa. Se pegar a empresa que o Marco trabalhou, é um ano lá dentro. E lá você não teve a experiência de nenhuma intervenção, Marco, de programas de saúde mental? Até tivemos, mas era tudo uma farsa, né? Psh, Na hora que, tipo assim, houve um treinamento para líderes e quem precisava ir não ia. Tava sempre, eu estou ocupado, não posso. E não foi algo que deveria ter batido de cima para baixo para que esses caras comparecessem, né? Esses caras são os maiores opressores. Esses caras não apareciam nesses programas de treinamento. E aí, Nossa, no então final, ficava assim para os cargos de coordenação, para supervisores, né? Para líderes, né? E não para os caras que realmente precisavam assistir. Aí a gente ouviu uma coisa assim, que essa foi sensacional. Um desses cursos de primeiros de mentira. Era um curso de treinamento de gerente, que tinha esse viés de cuidado, né? Cuidado com o outro, né? E o cara falou assim, mas eu já sou um dos maiores opressores assim que tinha numa das áreas lá. E ele falou assim, mas eu já aprendi a gerenciar com a matriz assim hierárquica de 40 anos atrás, né? Ou seja, xingando, é burro, mulher nossa, mulher já não assisti pensa. isso. Nesse nível, infelizmente era nesse nível, de verdade. Não estou aumentando nem tirando, não. Era assim, um nível muito opressor, assim, de muito adoecimento. É tenso mesmo. Eu já assisti isso, um cliente fazer isso, quebrar celular na mesa, xingar enfim, achar que tá certo ainda, né? Não se enxerga nesse E achar sentido. que são bons líderes, né? Achando É, que eles são líderes natos. Eu nasci líder, coitado. Ele não nasceu nada, nasceu um intransigente. sim. Bom, pessoal,
O conteúdo para a aula de hoje é esse. Eu não vou continuar, senão eu vou acabar cortando o raciocínio, né, para a próxima aula. Eu quero convidar vocês a abrir a câmera, quem puder, para a gente registrar, né, novamente a nossa sala de aula. E também, né, se vocês quiserem fazer ali a postagem aí, fazer já o marketing de vocês como NR1 profissionais, né, que estão se qualificando, eu acho que já começa aí os primeiros passos, né? Vamos falar assim, deixa eu fechar aqui o chat. Fernanda, não sei se você está em condição de abrir a câmera para a gente fazer o registro. Fernanda, você, ó, eu quero sair nessa foto. Mas se não tiver também, não tem problema. A gente faz aqui. Oi! Ah, não, Fernanda, peguei você no flagra. Você quer pôr uma... Vai lá, põe lá, não vai desesperar. Senão não vai ficar bom, não. Vou fazer seu marketing, não. Desse jeito, não. Senão não vai ficar bom. Pessoal, enquanto ela se organiza lá, bom que vocês vão arrumando aí. Ó, meu olho já tá pequenininho assim, ó. Porque meu óculos, eu não peguei meu óculos. E aí a tela vai cansando meu olho também. É, nenhum de você já atuou na organizacional, não, né, Marco? Já eu era líder, né? Eu Ah, trabalhava você falou, você com era de RH. desenvolvimento de pessoas, é. Trabalhava com Ah, é, desenvolvimento. você Não é. no RH, eu trabalhava numa área desenvolvendo pessoas, Nossa. profissionais, né? Na verdade, eu ajudava uma equipe, quatro equipes, na verdade, a se orientarem E a na saúde mental. responsabilidade dessa pessoa, desse líder Marco Antônio, diante de todas essas situações organizacionais, né? É o Da sonho. autonomia que a gente falou, né? É complicado. Mas chega uma hora que tu cobra um preço, né? Ou você escolhe a saúde mental e física ou escolhe a Uhum. vida financeira, né? Que depois não vai comprar a saúde de volta. A gente tem que pensar, né? Tem que avaliar qual é o melhor momento, né? E conversei com a minha família, acertamos e falei, para mim chega. E era muito opressor. Como eu te falei, esse último caso que eu te falei, você via como a coisa era séria, né? É. Não, mas olha que às vezes assim, o Jorge, que vai entrar sexta, ele fala assim: olha, é, no consultório você vai encontrar pessoas que tiveram feridas parecidas com a sua. Então, passou por tudo isso para agora se especializar e cuidar das pessoas que estão adoecidas também no ambiente de trabalho. Eu não falei aquele dia, mas eu também sou do Instituto, já estou lá há 3 anos. Então, pronto. Então, aí, para você ver, né? Ele fala isso. Então, você já tem uma empatia enorme, já sabe quando a pessoa fala dessa dor, você já. Opa, peraí, que eu sei do que você está falando. Então, você já está preparado aí para ser implementador de NRI também. Então, vamos lá, pessoal, fazer nosso registro aqui do marketing pessoal, né? Que a gente tem que fazer nosso marketing. Vou contar até três, né? Fazer o print. Um, dois, três e X. Ai, gente, tem que ser assim. Ah, povo bonito. Gente, como eu falei ontem, parabéns, vocês já estão na frente por estarem aqui, dedicando tempo, se qualificando, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter várias oportunidades de pôr realmente ali na prática mesmo, quando for, nossa, Laís, ó, lembrei aqui do que você falou aquela vez, naquela aula, né? E tirar a dúvida, mais uma vez me coloco à disposição. Eu coloquei o material que eu apresentei até agora no Simpla hoje, depois vocês dão uma olhada se recebeu ou não, se está lá ou não, e avisa lá no chat pra gente. Assim, já baixei tudo Tá, já. ótimo. E aí eu vou anexar agora os relatórios completos com o mapa de risco, o estudo de caso, os exemplos, para a gente amanhã abordar isso mais na prática. E vou trazer um estudo de caso para vocês. Eu vou dar até um tempinho assim para vocês fazerem mesmo. Então, faça como o Marco, baixem o material para amanhã a gente fazer esse exercício na prática, viu, Maurício? Vi que você chegou um pouquinho mais tarde, aí você vai tentar fazer esse fechamento para você contextualizar melhor o que a gente falou até aqui, tá bom? Vou mandar aí no grupo. Um grande beijo, bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Obrigada.